Olá, sou o capelão Erickson Chagas. Estou gravando esse vídeo com o objetivo de levar conforto e também apoio espiritual para as pessoas que estão enfermas e seus familiares. E nós temos a alegria de poder compartilhar com você hoje sobre o tema Nada Além do Sangue. Esse é o tema, é a principal estrofe e também o título de um cântico muito conhecido que as pessoas nas igrejas estão louvando ao Senhor, da autoria do Fernandinho, e tem realmente assim abençoado não só a minha vida, como a vida de centenas de pessoas no Brasil afora, e até por que não dizer fora do Brasil. Quando a gente fala nada além do sangue, nós estamos falando do poder, da propriedade e da capacidade que o sangue de Jesus tem para nos abençoar em toda e qualquer situação de perigo, de luta, em toda e qualquer situação de pecado que a gente esteja sujeito ou que venha ou tenha passado no passado. O importante é saber que o sangue de Jesus tem muito poder e nada além do sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado e pode nos proteger efetivamente. É interessante que eu quero compartilhar com vocês dois textos da Palavra de Deus em especial. Um deles se encontra na primeira carta de João, 1 João, no capítulo de número 2, um pouco do 1 também, 8 e depois o capítulo 2, verso 1 em diante. E também sobre Êxodo. Nós vamos ver pela ordem mesmo o primeiro texto que está em Êxodo, e eu estar lendo para você, você pode também estar acompanhando na sua Bíblia essa passagem maravilhosa que fala sobre o poder do sangue de Jesus. Então, como eu falei ali agora há pouco, nós temos duas propriedades, muitas outras, porque aqui o objetivo não é esgotar esse assunto, mas sim falar do poder do sangue e que nada além do sangue de Jesus realmente pode nos perdoar, nos purificar e também nos proteger. Mas é interessante que quando o anjo da morte passou sobre a terra do Egito, a Bíblia nos diz que Deus havia determinado a Moisés e a seus seguidores que matassem cordeiros, derramassem seu sangue, colocassem o sangue desses cordeiros em vasilhas, e cada família que pertencia ao povo de Deus colocasse no umbral das portas e também, por que não dizer, das janelas, daqueles que tinham janelas, nem todos tinham casas que tinham janelas, esse sangue. E quando passasse o anjo da morte para levar o primogênito de cada família, o Senhor diz que através do sangue aquela casa estaria sendo protegida. Como símbolo, não é que o sangue em si do cordeiro fosse protegê-los, mas era um símbolo da proteção de Deus. E a palavra de Deus nos fala então, no capítulo 11, aqui de Êxodo, e diz assim: e todos os primogênitos, verso 5, na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. E é interessante que ele fala aqui mais à frente, no capítulo 12, verso 3, fala a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada a família. No verso 7, tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. E no verso 13, mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Então a palavra de Deus é bem clara, que Deus usou o símbolo do sangue para proporcionar proteção ao povo de Deus. E quando nós falamos do sangue de Jesus, o sangue de Jesus, nós sabemos, vamos falar um pouquinho mais logo a seguir, ele tem o poder de purificar e de perdoar. Mas este poder é quase que esquecido ou negligenciado na maioria das passagens ou dos sermões que eu escuto a respeito do sangue de Jesus.
sem dúvida, ele purifica, ele perdoa, ele tem esse poder. Mas ele também tem o poder de proteção. Proteção. E a Bíblia nos diz que logo adiante, quando realmente aconteceu aquilo que Deus havia previsto, diz assim, ó, versículo 29, e aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Isso aconteceu por quê? Porque eles estavam resistindo à voz de Deus e Deus pesou a mão sobre eles. E nesse caso em específico, não havia proteção para o povo egípcio, havia proteção para o povo de Israel por causa da marca do sangue. Então, quando nós estamos passando por uma situação adversa, uma situação de luta, uma situação de perigo, de iminente de vida, ou mesmo da nossa integridade física, seja dentro da nossa casa, seja na rua, seja onde for, quando nós vamos nos deparar com uma situação desafiadora, eu tenho usado desse hábito. Isso não é uma coisa mística, é uma coisa que me ajuda, não são palavras mágicas, com base na fé que eu tenho na palavra de Deus, não tem nada a ver com eu acreditando que de forma mística, de forma mágica, eu posso pôr a mão na minha cabeça e clamar pelo sangue de Jesus, e isso vai acontecer de forma alguma. Quando eu estou passando, ou estou por passar uma situação difícil, seja ela enfrentar uma situação de óbito, trágica, no hospital, ou então, quando eu estou correndo algum tipo de risco de vida, eu geralmente coloco a minha mão na minha cabeça, discretamente, e digo, Senhor, me cubra pelo teu sangue, me cubra pelo teu sangue. E eu creio, amados, aí que está a diferença, em acreditar que isso sejam palavras mágicas, como um mantra, que eu recito e ela tem poder. Não, não é isso. Quando eu ponho a mão na minha cabeça e eu clamo pelo sangue de Jesus, é porque eu creio que o sangue de Jesus, que foi derramado há 2000 anos atrás ali naquela cruz, ele não somente me purifica de todo pecado, mas também protege a minha vida como um escudo. Mas também esse sangue tem o poder de me livrar do perigo iminente, porque o sangue de Jesus tem poder. É por isso que eu faço isso. Discretamente, não quero chamar a atenção de ninguém, não quero que as pessoas fiquem perguntando por que eu faço aquilo, mas em qualquer situação que eu vou passar, eu faço isso porque eu creio no poder do sangue de Jesus. E não nas palavras mágicas ou no gesto mágico de pôr a mão na cabeça. Não é isso. É no sentido de, quando eu faço isso, eu peço, Senhor, cubra a minha vida, cubra a minha casa, cubra a minha cabeça, cubra o meu corpo com o teu sangue. Porque eu creio no poder da proteção do sangue de Jesus, como foi para os israelitas lá no Egito. A palavra também fala, e eu comentei agora há pouco, sobre o poder purificador. Esse é mais conhecido e tem a ver com a letra do cântico, do Fernandinho, nada além do sangue de Jesus. E aqui, esse texto, que é bem conhecido de todos os irmãos e irmãs das igrejas, independente da sua profissão de fé, ele diz aqui no capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ou seja, o sangue de Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Jesus derramou o seu sangue para que quando eu pecasse, ou quando entregasse minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador pela primeira vez, eu pudesse estar pedindo perdão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos perdoa de todo pecado. E logo mais, aqui no capítulo 2 mesmo de 1 João, diz assim, verso 1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E por fim, no capítulo 1 mesmo, de 1 João, versículo 6, diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e aí vem a passagem. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus, ele tem um poder de proteção. Ele nos protege. Quando nós clamamos por esse sangue sobrenatural,
por meio da fé, baseados na palavra de Deus, e não em crença mística, de poder da nossa mão, poder de palavras mágicas, mas sim no poder do sangue que foi derramado por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. O Senhor me protege e me livra de todo mal. Mas também esse sangue tem o poder de, quando eu peço perdão, Jesus me perdoa. Quando eu peço que Jesus purifique, lave a minha vida com o seu sangue, ele também purifica, ele também lava. Então o sangue de Jesus nos protege, o sangue de Jesus nos perdoa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos lava a nossa vida de todo o pecado, de toda a sujeira do pecado. Então é preciso lembrar que esse sangue tem poder de proteger, que esse sangue tem poder de perdoar, que esse sangue tem poder de purificar, baseados na palavra de Deus. Experimente em qualquer situação difícil da sua vida, quando você sentir que você está correndo risco, ou mesmo quando você se sentir atacado, seja pelo mal, seja por situações da vida, clame pelo sangue de Jesus, não só para te perdoar e purificar, mas para te proteger de todo o mal. Eu quero agora orar com você e eu gostaria que você repetisse comigo essa oração de entrega a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu creio que o teu sangue me protege e me purifica e me perdoa de todos os pecados. Eu quero nessa hora entregar minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito a Jesus. Eu quero que o Senhor seja meu Salvador e Senhor para sempre. Em nome de Jesus, eu desfaço todo o laço do inimigo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa esse teu filho, essa tua filha que me escuta nessa hora, para que ele nunca esqueça do poder sobrenatural do sangue de Jesus. Seja para nos proteger, seja para nos perdoar, seja para nos purificar. Abençoa, porque nada mais, nada além do sangue de Jesus tem esse poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Tome posse dessa bênção, o sangue de Jesus para a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.